O título dessa aula é Velocidade das reações químicas, fatores que afetam a velocidade das reações. As habilidades desenvolvidas nessa aula são reconhecer e explicar como funcionam as variáveis superfície de contato, temperatura, concentração e catalisador, que podem modificar a velocidade de uma transformação química. Agora nós vamos ver a teoria das colisões. Para que ocorra uma reação química entre duas espécies, são necessárias algumas condições. A primeira delas é a afinidade química. Isso significa que não basta misturar dois compostos e eles sempre vão reagir. Na realidade, esses dois compostos têm que ter afinidades químicas entre si para que a reação ocorra. A segunda condição é que é necessário que haja choques entre as partículas dos reagentes. Normalmente, as partículas elas estão em movimento. Então, nesse esquema aqui, é possível ver que você tem partículas de um composto azul e partículas de um composto vermelho. O movimento natural das partículas faz com que elas se choquem. E esses choques são essenciais para que ocorra uma reação química. Só que o choque ele deve ocorrer com orientação favorável. Isso significa que você pode ter, por exemplo, aqui duas moléculas, né? Que você tem uma molécula e aqui você tem outra, e elas estão se chocando nessa orientação aqui. Quando isso acontece, é possível ver que as ligações que você tinha iniciais, elas são quebradas, né? Aqui e aqui, e é formado novas ligações. Então você forma um novo composto. Nesse caso, esse choque ele foi efetivo, porque ele aconteceu na orientação correta. Por outro lado, se essas mesmas moléculas se chocassem nessa orientação, elas bateriam e voltariam, não aconteceria reação, porque a orientação desse choque não foi correta. Além da orientação correta, da colisão, do choque entre as partículas, eles precisam ter uma energia mínima associada a esse choque. Se não tiver essa energia, a reação também não acontece. Então aqui você tem um exemplo, você tem a molécula A2, formada por 2 átomos de A, e a molécula B2, formada por 2 átomos de B. Aqui elas estão se chocando, elas estão colidindo na orientação correta, que é essa daqui, e nessa orientação o que acontece é que as ligações AA são quebradas, BB é quebrado, e novas ligações são formadas entre A e B, e forma um novo composto AB. Então, é necessário que as moléculas, as partículas, elas se choquem, elas colidem. Essa colisão tem que estar na orientação favorável e precisa ter uma energia mínima. Se a energia for menor do que a mínima, a reação também não acontece. Agora nós vamos ver os fatores que influenciam na rapidez ou na velocidade das reações. O primeiro é a superfície de contato. Superfície de contato é a região onde os reagentes se tocam. Então, se essa região onde os reagentes se tocam for maior, significa que vai haver mais colisões, mais choques entre as partículas dos reagentes. Portanto, a probabilidade desses choques serem na orientação correta e com a energia mínima vão ser maiores e, portanto, a velocidade de reação vai ser maior quanto maior for a superfície de contato. Um exemplo é, por exemplo, o açúcar em cubinho. Você tem aqui um açúcar cristal, um cubinho de açúcar. Quando ele vai se dissolver, ele começa a se dissolver na região onde a água entra em contato com o açúcar. Nesse caso, a parte externa do açúcar é a região na qual a água tem contato com ele e vai dissolvendo ele por essa superfície de contato. Agora, se esse açúcar for mais fragmentado, se ele for quebrado em 4, a água vai ter acesso a outras regiões que ela não tinha, que era o interior do açúcar. A água só vai ter agora porque ele foi quebrado.
Então, eu digo que a superfície de contato do açúcar aumentou quando ele foi fragmentado. Por esse motivo, é mais fácil você dissolver o açúcar refinado, que ele é bem mais fragmentado, do que o açúcar cristal em cubo. Quanto maior for a região do contato entre os reagentes, mais rápido vai acontecer a reação. E a superfície de contato, ela aumenta conforme você fragmenta, né, o corpo. Então aqui você tem um açúcar inteiro, você vai quebrando ele, então a superfície de contato dele vai aumentando. E nesse sentido, uma reação química que envolva esse corpo, esse reagente, também ocorrerá mais rapidamente. Então, um exemplo é o comprimido efervescente inteiro. Ele leva um tempo para reagir, né? Por outro lado, se você pulverizar esse comprimido e jogar na água, ele vai reagir mais rapidamente. Por quê? Porque aqui a superfície de contato dele aumentou. Ele tem maior superfície de contato em relação ao comprimido inteiro. Outro exemplo é um prego, 10 gramas de ferro, e uma palha de aço com a mesma massa, 10 gramas de ferro. A palha de aço vai enferrujar mais rapidamente do que o prego, por quê? Ela tem uma superfície de contato maior. Ela consegue entrar em contato, ela tem mais superfície de contato com o ar, que tem oxigênio e vapor de água, e promove o enferrujamento do que o prego. O único contato que o prego tem é a superfície dele. Então é essa superfície que vai começar a enferrujar, enquanto o palha de aço é possível que o ar e o vapor de água entrem em contato com muito mais regiões na palha de aço. E isso também se aplica aos alimentos. Se você for cozinhar um pedaço de carne, você vai ver que é mais fácil cozinhar a carne moída. Por quê? Você vai fragmentando a carne, você vai cortando ela, vai ficando cada vez mais fácil cozinhar, porque a superfície de contato está aumentando. Agora nós vamos ver o segundo fator que influencia a velocidade das reações, que é a concentração dos reagentes. Aumentar a concentração dos reagentes em uma reação significa aumentar a quantidade de reagente por unidade de volume. Então, quando eu estou falando de aumentar a concentração dos reagentes, eu estou falando de aumentar a quantidade dos reagentes em um determinado espaço. O que acontece? Bom, quanto maior o número de partículas de reagente, maior será o número de colisões de choques entre eles. Então, maior o número de choques ou de colisões, maior vai ser a probabilidade desses choques serem na orientação correta e com a energia mínima necessária para que tenha uma reação. Então, portanto, a reação vai acelerar. A velocidade vai ser mais alta conforme aumenta a concentração dos reagentes. Então, com o aumento do número de choques, aumenta a velocidade da reação. Aqui tem um exemplo. Eu tenho uma equação em que eu tenho o reagente A mais o reagente B, e isso forma produto. Se eu tiver duas partículas do reagente A e duas partículas do reagente B, o número de colisões possíveis são 4. Então, são 4 possíveis. Esse A colide com esse B, ou esse A colide com esse B. E esse pode colidir com esse, e esse pode colidir com esse. Então, são 4 colisões possíveis. Se eu aumentar a quantidade de A, eu aumentei. Coloquei mais 2. O número de colisões aumentou. Agora são 8 colisões possíveis. E como as colisões são necessárias para as reações, a probabilidade de reação também aumentou. Então, a reação vai acelerar porque eu aumentei a quantidade de um dos reagentes, o A. E se eu aumentar a quantidade de B, o número de colisões também aumenta. Nesse caso, 16 colisões. E essa reação também será mais rápida. Então, aumentando a concentração, a quantidade dos reagentes, eu aumento a probabilidade das colisões e, portanto, a velocidade da reação. O terceiro fator é a temperatura. O
Uma elevação na temperatura aumenta a velocidade de uma reação química. Então, o contrário também é verdade. Se você diminuir a temperatura, vai diminuir a velocidade de uma reação química. Com o aumento da temperatura, o que ocorre é um aumento da energia cinética, ou seja, da velocidade das partículas dos reagentes. Como aumenta a velocidade, aumenta o número de colisões, aumenta o número de choques. E se aumenta o número de choques, aumenta a velocidade da reação. Funciona basicamente assim. Em temperaturas baixas, as partículas se movimentam em velocidades menores. Então aqui é uma temperatura baixa. Como em temperatura baixa a velocidade das partículas é menor, o número de colisões é menor e a velocidade das reações químicas também vai ser menor. Isso é a estratégia aplicada para a conservação de alimentos na geladeira. Os alimentos, eles estragam principalmente por ação de reações químicas. Então, se você conseguir diminuir as reações químicas que levam os alimentos a estragarem, esses alimentos vão ficar bons por mais tempo. Na geladeira, a temperatura é reduzida, o movimento das partículas é reduzido em temperaturas mais baixas e, portanto, a velocidade das reações também é reduzida e, por esse motivo, os alimentos são conservados por mais tempo. Por outro lado, em temperaturas mais altas, a velocidade das partículas é maior, o número de colisões entre elas aumenta e a velocidade das reações aumentam em temperaturas mais altas. Um exemplo disso é você empregar a panela de pressão. A panela de pressão ela funciona permitindo que a temperatura da água exceda 100 graus Celsius. A pressão ambiente, você cozinhando alguma coisa numa panela aberta, a máxima temperatura da água gira em torno de 100 graus. Porque acima dessa temperatura, na realidade, quando você atinge essa temperatura, a água começa a entrar em ebulição e ela não aumenta mais. Então ela não passa de 100. Agora, quando você utiliza a panela de pressão coloca a pressão sobre a água e faz com que ela possa atingir temperaturas maiores do que 100 graus. E por ela atingir temperaturas maiores do que 100 graus, ela é capaz de aumentar a velocidade de cozimento dos alimentos. Agora, o terceiro fator que nós vamos ver é o catalisador. O catalisador é uma substância química que aumenta a velocidade de uma reação, sem sofrer alteração química permanente, nem alteração em quantidade. Nos seres vivos, os catalisadores são proteínas chamadas coletivamente de enzimas. Então, existem vários processos químicos nos seres vivos, que são os processos metabólicos, e esses processos metabólicos eles são controlados por catalisadores biológicos. Os seres vivos produzem catalisadores para controlar essas reações metabólicas. Esses catalisadores são chamados de enzimas. E enzimas são proteínas. Então, portanto, se uma proteína funciona como catalisador, essa proteína é uma enzima. Aqui eu vou dar um exemplo do uso de catalisador. Por exemplo, a água oxigenada a 40 volumes, existem outros tipos de água oxigenada, 20 volumes e assim por diante. O que significa 40 volumes? Significa que para cada volume dessa água oxigenada, ela é capaz de gerar 40 vezes o volume em gás oxigênio. Então, se você tiver 1 litro dessa água oxigenada, ela pode gerar 40 litros do gás oxigênio. Agora, essa reação ela é lenta em condições normais. Porque se não fosse assim, esse frasco ele tem um volume. E se esse volume estiver completamente cheio de água oxigenada, a água 40 volumes diz que ela pode produzir um volume 40 vezes maior de gás oxigênio. Se isso fosse rápido, esse frasco ia explodir, porque o gás iria por pressão, porque ele precisa desse volume, e acabar explodindo esse frasco. Então essa é uma reação que costuma ser lenta. Agora aqui é possível ver quando se mistura água oxigenada
Com o catalisador acelera a liberação desse volume de gás oxigênio. E aqui é possível ver que a reação ela se torna muito rápida com a ação do catalisador. Essa reação ela acontece em duas etapas. A água oxigenada é colocada com o iodeto. Esse iodeto, então, cria a água e a espécie OI-, e essa espécie OI- reage com mais uma molécula de água oxigenada e forma a água, iodeto e o gás oxigênio, que é o gás que está sendo liberado. Como que é possível determinar, através das equações da reação, quem é o catalisador? Bom, o catalisador ele não sofre alteração química permanente, nem alteração em quantidade. Então, eu vou no lado dos reagentes da primeira etapa. Então, na primeira etapa eu tenho os reagentes. E vou comparar com os produtos da segunda etapa, da última etapa. Aqueles que forem exatamente quimicamente iguais e tiverem na mesma quantidade, será o catalisador. Então, nesse caso, eu tenho H2O2, que é água oxigenada, como reagente. No final dos produtos da segunda etapa, eu não tenho água oxigenada. Então, ok. Depois eu tenho iodeto, I-. E no final, eu ainda tenho iodeto I-. E aqui eu tenho 1, e no final eu tenho 1. Então, a natureza dele permaneceu, I-, e a quantidade também. Por esse motivo, ele é o catalisador dessa reação. Ele acelera a reação, mas do início até o final ele se mantém constante. Agora vamos começar a fazer algumas questões. Vamos fazer essa primeira questão aqui. Ferramentas de aço podem sofrer corrosão e enferrujar. As etapas químicas que correspondem a esses processos podem ser representadas pelas equações. Aqui eu tenho ferro, mais água, mais gás oxigênio, formando FeOH2. Isso é hidróxido de ferro 2. Esse hidróxido de ferro 2, ele continua reagindo com mais água, mais oxigênio e forma FeO3, hidróxido de ferro 3. Esse hidróxido de ferro 3, ele reage com N moléculas de água e forma o hidróxido de ferro 3 hidratado, que tem água, que é a ferrugem. Uma forma de tornar mais lento esse processo de corrosão e formação de ferrugem é engraxar as ferramentas. Isso se justifica porque a graxa proporciona. Então vamos para as alternativas. Lubrificação evitando o contato entre as ferramentas. Bom, o contato, se eu tiver duas chaves de fenda e ela entrar em contato, elas vão enferrujar mais rápido? Isso não parece correto. E nem está nas equações químicas aqui. As equações químicas estão mostrando o ferro reagindo com água e com oxigênio. Então, essa não parece correta. B. Impermeabilização, diminuindo seu contato com o ar úmido. Bom, o ar úmido, o que é? É ar com vapor de água. Bom, a água está nas reações. E no ar tem oxigênio. Então, o ar úmido tem os reagentes para essa reação de ferrugem. E a graxa vai diminuir o contato deles. Essa alternativa parece correta. C. Isolamento térmico, protegendo-as do calor do ambiente. Bom, a graxa protege as ferramentas do calor, mas nas reações, o que parece que é o mais importante é a ação da água e do oxigênio, não a importância da temperatura nesse caso. Mas ainda assim, essa é uma afirmação meio estranha. Será que a graxa de fato faz um isolamento térmico? Isso não parece ser o caso também. Então essa questão também não parece correta. B. Galvanização criando superfícies metálicas imunes. Bom, galvanização é quando você deposita uma camada de um outro metal. Então, se você escolhesse um outro metal, cobre, por exemplo, e depositasse cobre sobre o ferro. Bom, não é isso que está sendo feito. Você está colocando graxa e não depositando outro metal. E polimento, evitando ranhuras na superfície. Bom, você não está polindo,
né? E isso também não ajudaria, né, no enferrujamento. Então, a alternativa correta é a alternativa B, né? Impermeabilização, diminuindo seu contato com o ar úmido. Esse é um exemplo da diminuição da superfície de contato entre o ferro e o ar úmido, que tem vapor de água, aqui vapor de água e oxigênio, né? Então a graxa vai diminuir a superfície de contato, ela vai diminuir a ação do oxigênio e da água com um contato com o ferro. Questão 2. Uma porção de 1 kg de carne deteriorará mais lentamente se estiver em peça sobre refrigeração, em peça a temperatura ambiente, chateada sobre refrigeração, moída sobre refrigeração e moída a temperatura ambiente. Bom, então aqui a gente tem que levar em consideração temperatura e superfície de contato. A temperatura tem que ser a menor para a reação ser mais lenta, a reação de deterioração. Então a menor temperatura aqui é a temperatura sobre refrigeração. Essa é a menor. E a superfície de contato tem que ser a menor também. A maior superfície de contato aqui é a moída, a segunda maior superfície de contato é a fatiada, então a menor superfície de contato vai ser em peça. Então, em peça e sobre refrigeração. Alternativa A. Terceira questão. Após a ingestão de bebidas alcoólicas, o metabolismo do álcool e sua presença no sangue dependem de fatores como peso corporal, condições e tempo após a ingestão. O gráfico mostra a variação da concentração de álcool no sangue de indivíduos de mesmo peso que beberam 3 latas de cerveja cada um, em diferentes condições, em jejum e após o jantar. Tendo em vista que a concentração máxima de álcool no sangue permitida pela legislação brasileira para motoristas é de 0,6 gramas por litro, o indivíduo que bebeu após o jantar e o que bebeu em jejum só poderão dirigir após aproximadamente. Então, aqui nós temos o gráfico de como varia a concentração de álcool no sangue, né, após essas duas pessoas beberem 3 latas de cerveja. Então, a primeira coisa aqui no gráfico que é possível perceber é o seguinte. Para a pessoa que está em jejum, ela toma, então ela não tem nada de álcool no sangue, aí ela toma e a quantidade de álcool começa a aumentar no sangue dela e chega até 1 grama por litro. Já a pessoa que jantou, a concentração de álcool também vai aumentando no sangue dela, mas chega no máximo ali de 0,7 gramas por litro. Então, assim, a quantidade de álcool no sangue eles tomaram a mesma quantidade de latas, 3 latas de cerveja. Mas a quantidade no sangue ficou maior para a pessoa que estava em jejum. Então, como a quantidade é maior, essa pessoa tem a probabilidade de ficar embriagada mais rápido por causa da quantidade. Então, esse é um. O segundo ponto aqui, então, é o seguinte. Depois que chega nessa quantidade máxima aqui, o corpo começa a metabolizar e a quantidade começa a cair. Ou seja, o corpo começa a remover o etanol do sangue, começa a tirar. Então, as quantidades vão caindo conforme o tempo vai caindo. Aqui no enunciado é o seguinte, ele só vai poder dirigir se a quantidade que ele tiver de álcool no sangue for 0,6 gramas por litro ou menos. Então, a partir de quanto tempo isso ocorre? Bom, a gente coloca aqui, essa é a quantidade, 0,6 gramas por litro. A gente traça a reta desse 0,6 e vê onde ele corta os gráficos, né? Então, para a pessoa após jantar, ele corta o gráfico exatamente em 3 horas. O que significa que de 3 horas para frente, essa pessoa já vai poder dirigir, porque a quantidade de etanol que ela tem vai ser 0,6 gramas e vai continuar caindo depois disso. Já para a pessoa que estava em jejum,
que é esse gráfico aqui, isso vai acontecer após 4 horas e meia. Então, após 4 horas e meia, a quantidade vai ser 0,6 gramas por litro e diminuindo. Então, se nós olharmos aqui as alternativas, diz 1 hora e 1 hora e meia não está correta, 3 horas e meia, respectivamente, para os dois não está correta, 3 horas e 4 horas e meia, alternativa C está ok, a D 6 horas e 3 horas não está, e 6 horas igualmente para os dois também não. Então a alternativa correta fica sendo a alternativa C, 3 horas para quem jantou, que é o gráfico azul, e 4 horas e meia, né, em jejum, que é esse pontilhado rosa. Próxima questão. Na presença de catalisador, o mecanismo de dada reação foi descrito por meio das seguintes etapas. Na etapa 1, nós temos aqui CH3CHO mais I2, iodo, formando CH3I mais HI mais CO. E uma segunda etapa, que esse CH3I reage com o HI que está aqui, formando I2 e CH4, okay? Que é o metano. Bom, a substância catalisadora da reação é... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar os reagentes da primeira etapa e os produtos da última etapa. Nos reagentes da primeira etapa, eu tenho CH3CHO e H2. E eu tenho que ver quem permanece constante lá nos produtos da última etapa. Eu tenho I2 e CH4. Bom, quem aparece na primeira, como reagente da primeira etapa e produto da última etapa é o I2. Então, o I2 se mantém constante depois da reação. Portanto, o I2 é o catalisador. Então, aqui está as alternativas e o I2 é o catalisador. Bem, em síntese vimos teorias das colisões e os fatores que afetam a velocidade das reações, a superfície de contato, concentração dos reagentes, temperatura e a presença de catalisador. É isso. Até mais.